Salve gurizada, vamos falar de Inter. Nesse vídeo eu vou repercutir um pouquinho sobre algumas falas de Eduardo Cudê na coletiva que indicam a equipe que enfrenta o Fluminense na grande decisão da Libertadores. Retornos importantes ao time titular. E a gente fala aqui também sobre Matheus Dias, que foi convocado para o Pan-Americano e vai perder alguns jogos do Campeonato Brasileiro e talvez um imbróglio ali na frente sobre a Libertadores da América. Então fica ligado, a partir de agora eu te trago todos os detalhes. Bora nessa então, vamos falar sobre o Inter, vamos repercutir um pouquinho aqui sobre a entrevista coletiva do Eduardo Cudê e ele vai dando alguns detalhes importantes que a gente vai pegando no ar e tem os indícios da equipe que enfrenta o Fluminense, mas antes a gente vai falar aqui do Banrisul também, porque o Banrisul com o Mastercard te leva ao jogo Champions League lá na Europa. Depois vai aqui na descrição do vídeo que tem todos os detalhes, tá certo? Bora nessa então, vamos falar sobre o Inter, vamos falar um pouquinho sobre essa coletiva do Cudê, coletiva pós-jogo, onde Eduardo Cudê falou que foi uma derrota onde o Inter jogou bem, que o Inter merecia a vitória, mas perdeu, e essa derrota é uma merda, foi as palavras de Eduardo Cudê, né? Acabou desabafando ali nos microfones, mas o Cudê entendeu, né, que esse jogo não tinha como utilizar os titulares, era impossível que o Inter utilizasse os titulares nesse jogo, por quê? Tem um agravante, tá? Sobre o gramado sintético, que foi o que o Eduardo Cudê trouxe na coletiva. Ele falou que no gramado normal, o tempo de recuperação dos jogadores é de 1 dia. E já no gramado sintético, a recuperação é de 2 dias. Ou seja, o Inter acaba perdendo mais 1 dia para recuperar esses jogadores que acabaram jogando contra o Atlético Paranaense. Não interessa, o Atlético Paranaense tem toda a tecnologia no gramado, tem esse agravante e ele trouxe isso para também justificar um pouquinho do porquê que foram só reservas na partida contra o CAP. Só o Rocher, obviamente, acabou atuando como titular, também teve o Bustos na lateral direita, e é a grande incógnita, e a gente vai falar sobre isso, sobre o Bustos um pouquinho mais ali na frente, mas ele tentou justificar o porquê que foram esses jogadores que acabaram entrando em campo, depois os titulares acabaram até entrando na segunda etapa, mas, cara, a cabeça tá totalmente no Fluminense, deu pra ver que os jogadores também não colocavam o pé em qualquer bola, e a cabeça, cara, não tem como estar em outro lugar que não seja na Libertadores da América. Foi uma derrota que poderia ter sido pelo menos um ponto conquistado, infelizmente, numa falha que pra mim é muito mais de Gabriel Mercado, tava desligado, a bola foi alçada na área, e o Alex Santana conseguiu cabecear. Pra mim não foi falha do Rocher, tem muita gente falando que foi falha do Rocher. Não entro nessa onda, pra mim o Rocher não falhou, ele ainda conseguiu tocar na bola, a gente até na transmissão do Rádio Inferno falou, pô, defendeu o Rocher, só que daí ela acaba entrando, não teve o que o Rocher fazer mesmo. E o Cudê nessa coletiva ele falou também sobre retornos, por quê? Vitão e Johnny, esses dois jogadores ficaram em Porto Alegre, nem viajaram para Curitiba com o restante dos jogadores. Vitão e Johnny ficaram aqui se recuperando, estavam lesionados, estão aos poucos retornando e a expectativa que se tinha é que realmente eles retornassem contra a equipe do Fluminense. E aí foi questionado o Eduardo Cudê sobre a questão dos 100%, se eles não vão estar 100% para essa partida. E o Cudê acabou dando um exemplo, talvez, ali, sobre uma questão do maratonista e tudo mais, que o maratonista percorre tantos quilômetros e aí numa final ele percorre tantos quilômetros. E é mais ou menos isso aí que ele quis dar a entender que, cara, Vitão e Johnny, eles podem não estar 100%, mas eles vão ter que dar pelo menos o máximo deles. Eles não querem ficar de fora desse jogo. O jogador não quer ficar de fora de uma decisão como essa contra o Fluminense. Então eles vão ter que dar aquele gás a mais. Aquele algo a mais eles vão ter que dar nesse jogo. Não interessa se eles estão cansados, se eles não estão recuperados fisicamente. Nesse jogo contra o Fluminense, tu tem que dar esse teu a mais. O Fernandão falou isso no Mundial, né? A gente tem isso muito na nossa memória. Foi uma das frases utilizadas pelo Fernandão sobre dar aquele algo a mais. E se não for suficiente, a gente vai dar mais ainda. Então é bem por esse lado, é bem nessa questão que a gente vê essa partida do Fluminense. É uma decisão e o Inter precisa disso. E por isso, Eduardo Cudê já deixou nas entrelinhas que o Vitão retorna no lugar do Gumalho e o Johnny recupera a vaga de titular. Recupera não, né? Retorna o time titular na vaga do Gabriel Ruf. Gabriel Ruf, que até ontem foi melhor do que estava vindo nas últimas partidas. E o Gumalho pode ser que apareça na lateral direito. É a grande dúvida do Inter. Acho que as dúvidas nem ficam tanto por conta de Johnny e Vitão, tá? Pra mim a grande dúvida é se Eduardo Cudê vai com Bustos ou vai com o Hugo Malha na lateral direita. E é muito mais uma questão defensiva. Ele falou sobre essa questão da recuperação, o tempo de recuperação do gramado sintético para o gramado normal. E aí sim também me deixa uma dúvida, porque se ele fala sobre isso,
ele dá a entender que o Hugo Malha vai ser o titular da lateral direita também. É uma leitura minha, não é informação, uma leitura. Está se encaminhando essa equipe que vai enfrentar o Fluminense na quarta, a gente vai repercutir um pouco mais sobre isso ali na frente. E a gente fala aqui também sobre Matheus Dias, a cria do Celeiro, que jogou ontem como titular, aliás, contra o Atlético Paranaense e foi bem na partida. Matheus Dias tem uma questão da autoconfiança que acaba às vezes atrapalhando ele, tá? Pra mim é muito mais isso do que qualquer outra coisa. Matheus Dias acaba se atrapalhando na própria confiança que ele tem demais. Mas é um jogador que cada vez mais vai ganhando minutagem, ganhando tempo em campo e tem tudo para ser ali na frente titular do Inter. Mas o Matheus Dias já foi presenteado pelas boas atuações que vem tendo quando tem oportunidades no time titular do Inter, na equipe principal do Inter. Foi convocado pelo Ramon Menezes hoje para o Pan-Americano, que vai acontecer em Santiago, nas datas do dia 20 de outubro até o dia 5 de novembro. Ele vai acabar perdendo algumas partidas até lá, Vasco da Gama, Santos, Vasco, Coritiba e América Mineiro, se eu não me engano. São essas 4 partidas que ele acaba perdendo nessa sequência. Teria uma partida do Cruzeiro que acaba caindo no dia 4 de novembro. E aí a gente tem uma questão. Óbvio que ele perderia esse jogo se o Inter jogasse no dia 4 de novembro contra o Cruzeiro. Só que, cara, no dia 4 de novembro é a final da Libertadores da América. Ou seja, se o Inter, e a gente torce muito aqui, a gente tem aquela perspectiva não, né? A gente projeta que o Inter esteja na final da Libertadores. E aí, o Matheus Dias, ele vai estar numa sinuca de bico, tá? Porque ele vai estar na final do Pan-Americano, né? Se a seleção até lá chegar na final do Pan-Americano, e é a tendência, porque é uma boa seleção, talvez para mim a mais qualificada que tem nesse Pan-Americano. Ele provavelmente vai estar numa final de Pan-Americano, mas tem a questão, que se ele estiver numa final de Libertadores, é óbvio, o Inter vai pedir a liberação para a CBF. CBF, libera Matheus Dias. Não interessa, Matheus Dias não vai jogar a final. O Inter vai querer que tá com o elenco completo lá para a grande final no Maracanã. Então, possivelmente, com essa questão da Libertadores, e a gente torce que o Inter esteja na final da Libertadores projeta, talvez o Matheus Dias faça toda a campanha do Pan-Americano para na final do Pan-Americano acabar não atuando, para vir, né, para voltar para o Brasil e estar presente na final da Libertadores da América no Maracanã. É a única questão mesmo que pega um pouquinho dessa convocação do Matheus Dias. Tirando isso, cara, merecidíssimo. É um cara que cada vez mais ganha confiança. Eu tenho meu pé atrás muitas vezes com o Matheus Dias. Tenho a opinião que ele poderia entregar um pouco mais e essa questão da autoconfiança às vezes me incomoda. Mas, cara, desses últimos jogadores lançados pelo Inter, o Matheus Dias ao lado do Lucas são 2 jogadores que me agradam demais e eu tenho certeza que ali na frente vão dar bons frutos. Mas tá aí então, convocação do Matheus Dias e ele se mete numa encrenca, ele não, né? Pô, merece a convocação, merece fazer a campanha do Pan-Americano, que o Brasil chegue na final do Pan-Americano com ele titular, só que Matheus Dias, a final do Pan-Americano, eu torço que tu não jogue, tá? Eu torço que não jogue a final do Pan-Americano, que tu esteja com o elenco do Inter na final da Libertadores da América, tá certo? Deixa aqui o teu comentário, o que tu acha? Tem que utilizar Vitão na zaga no lugar do Hugo Malho? Ou tu gostaria de ver Busso na lateral direita e Hugo Malho na defesa com o Vitão ainda no banco de reservas? Quero a tua opinião, fala sobre isso aqui, dessa partida, dessa decisão do Fluminense. Claro, também não esquece de deixar o teu like, compartilha esse vídeo aqui com mais colorados, se inscreve no canal da Rádio Inferno e não esquecendo depois de ir na descrição do vídeo para pegar toda a promoção do Banrisul com Mastercard que te leva ao jogo Champions League lá na Europa, que é de Colorado para Colorado. Valeu!